Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, depende do horário que você estiver vendo este vídeo. Eu sou o pastor Gesiel Guzmão, sou alagoano, com muita alegria, sem demérito dos demais estados, mas eu estou aqui hoje para trazer uma palavra de reflexão cívica. Sempre tenho vindo para trazer uma palavra de reflexão bíblica, de edificação espiritual. Apesar de não deixar de ser uma edificação espiritual, mas nesta manhã, nesta tarde ou nesta noite, depende do horário que você esteja me assistindo, eu quero trazer uma palavra para aquelas pessoas que amam ao Brasil. Eu quero trazer uma palavra para aquelas pessoas que oram, que torcem, que lutam contra a corrupção. Eu quero trazer uma palavra para aquelas pessoas que querem ver o nosso país cada vez mais abençoado por Deus. Eu não quero trazer uma palavra partidária. Eu tenho as minhas convicções. Já decidi as pessoas que eu vou votar no dia 2 de outubro de 2022. Já sei os meus candidatos, já escolhi. Mas também não venho aqui pedir a você o voto para os candidatos que creio ser o melhor para o Brasil, para o meu estado de Goiás, onde moro, ou para a cidade de Cristalina, onde resido. Eu quero trazer para você uma reflexão, como já disse, para as pessoas com estas características, que amam o Brasil, que não gostam de serem roubados, que não gostam de serem enganados com a corrupção e que querem o melhor para o nosso país. Se você não se encaixa nessas características, não perca seu tempo assistindo meu vídeo. Eu gostaria que você não perdesse mesmo seu tempo assistindo meu vídeo, porque o que eu vou dizer é muito sério. Nós, há bem pouco tempo, eu sou um homem de 65 anos de idade. Eu vim desde o governo militar. Quando eu era criança, em 1964, eu já começava a ouvir na rádio meu pai ouvindo os noticiários. Então eu venho acompanhando a política brasileira desde 1964, quando eu tinha aproximadamente de 7 a 8 anos de idade. E, portanto, por incrível que pareça, eu já era uma criança curiosa nesses aspectos, até porque todos os meus irmãos já tinham casado, saído de casa, e só restava eu, e, portanto, era muito próximo de meu pai. Muito bem. Uma coisa eu percebi durante estes anos, que todos os políticos, sem exceção, em época de campanha, querem de alguma forma puxar o tapete um do outro, sem exceção. Entretanto, nós precisamos observar o passado, o presente, para entendermos o futuro desses políticos. Antes de votar, fica aqui a minha palavra para você que é cristão ou não, para você que teme a Deus ou até mesmo que não acredita em Deus, mas quer o bem para a nossa nação. Fica aqui a minha palavra. Antes de votar com o coração, antes de votar com a paixão, antes de votar com as redes sociais, antes de votar com os canais livres de televisão, antes de votar com a opinião direcionada, pense. Se você teme a Deus, ore, busque direção de Deus. Mas, acima de tudo, procure ver o passado dessas pessoas, o presente dessas pessoas, porque existem políticos que chegaram a serem presos porque foi provado, sim, a corrupção. Não só dele, mas de todo o grupo que governava com ele. Então, não foram inocentados. Foi uma arrumação feita
para que eles se candidatassem e continuassem enganando a nação e roubando a nação. Pense nisso. Mas também, se você é cristão, ouça o que essas pessoas estão dizendo em relação à fé. Preste bem atenção o tipo de religiões frequentadas por estas pessoas. Se é de um teor cristão ou não. Se é de uma formação cristã ou não. O que ele fala a respeito dos líderes religiosos. E para aqueles que pensam que religioso não pode falar em política, lembre-se que antes de sermos religiosos, padres ou pastores, antes de sermos religiosos, somos cidadãos brasileiros como qualquer outro. E como cidadãos brasileiros, temos o direito sim de falar, mesmo que as pessoas hoje que usam e abusam da sua autoridade, querem tolir a livre expressão, mas chegará a hora que essas pessoas darão conta à justiça verdadeira, que é a de Deus. Darão conta à justiça verdadeira de seus atos abusivos, prendendo, perseguindo e inventando que é isso, é aquilo outro, que é fake news, que não sei o quê, e colocando a opinião pública, tentando pelo menos, contra determinadas linhas políticas, ideológicas. Agora, uma coisa eu quero deixar claro aqui. Pense muito, porque quem roubou no passado está querendo voltar à cena do crime. Quem enganou no passado está querendo voltar à cena do engano, à cena de viver enganando as pessoas para tirarem proveito próprio. Não se esqueça disso, por favor. Pense no que estamos falando. Não vote em candidato que foi provado, sim, em primeira e segunda instância. Foi provado. E não existe essa de instância da ONU. Não existe. Isso é mentira. Então, pense bem e vote em pessoas que temem a Deus, sendo por demagogia ou não, mas que temem a Deus e que buscam o poder de Deus, que reconhece Deus, pátria, família e liberdade. Que Deus em Cristo Jesus abençoe a tua vida, abençoe a tua família, abençoe a sociedade brasileira, abençoe a nossa querida nação. E no dia 2 de outubro, vote pensando, não vote apenas porque alguém pediu ou porque você não gosta desse ou daquele, porque o temperamento das pessoas são diferentes e o Brasil está precisando de pessoas destemidas, de pessoas determinadas, de pessoas que não têm medo de falar a verdade e que não usam de meias palavras e que não tentam enganar as pessoas. Pense nisso. É uma palavra de um cidadão que também é um cristão e um servo do Deus Altíssimo como pastor evangélico.